O Internacional tem uma proposta na mesa do Palmeiras, uma proposta que envolve os valores que o Inter já pensava pelo Maurício, mais um jogador em definitivo. No vídeo de hoje eu quero te falar sobre essa situação e sobre o que o Inter pensa disso e o que o staff do próprio Maurício pensa sobre essa situação. Quero te falar aqui sobre a situação preocupante do Rocher, uma informação que eu tenho para te trazer de bastidor, e também sobre janela de transferências, porque hoje encerrou a inscrição para o Campeonato Gaúcho. O Inter escreveu só Wesley, mas a janela de transferência ainda continua aberta e o Inter ainda pretende trazer no mínimo 2 contratações. É isso que eu quero te explicar no vídeo hoje, mas antes, roda a vinheta. Bom dia, Colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, e só antes de começar aqui com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Além disso, eu quero te falar também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre 4 paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com as principais informações do Internacional, e eu quero começar aqui conversando nesse sábado, último dia de treinos dentro do CT Parque Gigante, porque amanhã no domingo o Inter joga contra a equipe do Novo Hamburgo às 8 horas da noite. Como o Inter, depois desse jogo, só joga na outra semana, no dia 25, pelo Clássico Grenal às 6 horas da tarde no estádio Beira-Rio, o Inter vai ter toda essa semana de folgas, obviamente de treinos mais intensos, mas o Kudê vai nesse jogo contra o Novo Hamburgo colocar força máxima. Vai colocar o melhor que tem a campo, porque não joga no meio da semana, não precisa poupar os jogadores, tá bom? Além disso, o gramado do Novo Hamburgo é um gramado que tá bom, foi trocado no fim de 2023, então tá tudo certo pro Inter enfrentar o Novo Hamburgo amanhã no estádio do Vale, tá bom? Tendência de escalação, um time muito parecido que enfrentou a equipe do Brasil de Pelotas e venceu por 3-1, com 2 alterações. O Robert Chenan pode entrar na vaga de Vitão ou Gabriel Mercado, e também o Maurício pode aparecer na vaga do Lucas Alário, tá bom? Sobre uma situação que ainda preocupa no CT Parque Gigante é sobre a situação do Rocher, tá? O Rocher ainda não tá treinando com o grupo. Havia uma expectativa que ele pudesse já ter sido relacionado contra o Brasil de Pelotas. Isso não aconteceu. Havia uma expectativa que ele podia estar na comissão entre os relacionados agora para esse jogo contra o Novo Hamburgo. A tendência é que também não vai acontecer. E o Rocher é super dúvida para o Clássico Grenal, e a tendência hoje é que ele esteja fora do Clássico Grenal. O bastidor que se tem é que ele ainda tem problemas na costela. Ele fez uma intervenção, só para quem não sabe muito da situação do Rocher. No fim do ano, nas férias, o Rocher fez uma intervenção cirúrgica na costela, desde aquele problema que ele teve lá na Libertadores, depois do Fluminense, que começou a se criar até no próximo Clássico Grenal. Então ele já estava com problema desde o ano passado, e nas férias ele fez uma intervenção cirúrgica. Voltou das férias, começou a pré-temporada no Inter, ele voltou a sentir a região da costela. Entre o departamento médico do Inter, fizeram um diagnóstico que era bom ele começar a fazer repouso e ali alguns tipos de tratamento, como analgésicos, o próprio repouso, enfim, e algumas massagens dentro ali do local afetado. Ele está fazendo isso, mas ele ainda sente dores no local. Não está descartada uma nova intervenção cirúrgica, apesar de ser muito improvável. Porque o local ali realmente ele só tem que se regenerar, né? Tem que, basicamente, a região da costela, né? A fissura que ele teve na costela, né? Tem que basicamente ficar curado, e isso ainda não aconteceu. Inclusive, ele pode ficar fora também do jogo depois do Clássico Grenal, que é o jogo pela primeira fase da Copa do Brasil contra a equipe do Asa de Arapiraca. Nesse momento, até por isso, o Inter está procurando um goleiro. Porque o Antony, como eu te falei, é um goleiro experiente, né? Um goleiro que tem pouca amostragem. O Inter fez uma proposta de 5 milhões de reais para contratar o goleiro Ronaldo, que hoje está na equipe do Atlético Goianiense, tá? O Ronaldo, nesse momento, o Atlético Goianiense recusou essa proposta do Inter pelo Ronaldo. Porque o Atlético Goianiense entende que não consegue trazer um goleiro de reposição para a disputa da Série A, e eles querem ficar com o Ronaldo ainda nessa temporada. Mas o Inter segue no mercado atrás de um novo goleiro, tá bom? E o Inter vai trazer um novo goleiro. O próprio Magrão falou isso de maneira aberta. O Inter vai contratar um novo goleiro, tá? Isso eu posso garantir. O Inter vai contratar um novo goleiro até o fechamento da janela de transferências, até pela lesão do Rocher e até pelo Kehler, que saiu para a equipe do Vasco, tá bom? Outra situação que eu quero te passar, falando sobre janela de transferências, hoje a gente pode falar de maneira oficial que fechou as inscrições do Campeonato Gaúcho, fechava hoje, mas elas já estão fechadas desde ontem. Porque para ser inscrito no Gauchão,
tu precisava estar no BID, boletim informativo da CBF. E o BID fechou ontem às 6 horas da tarde, ele não funciona nesse fim de semana. Então o Inter realmente, a última contratação que o Inter fez para o Gauchão foi a contratação, por exemplo, do Wesley, tá? Mas o que o Inter ainda está procurando nessa janela de transferências? Como eu te falei, o Inter ainda procura um goleiro, o Inter procura um volante para ser a reposição do Johnny, que está muito bem na equipe do Real Betis, e aí pode ser, por exemplo, o Bruno Gomes do Curitiba, ou pode ser, por exemplo, o Thiago Maia do Flamengo, que é uma novela interminável. O Inter ainda tenta um lateral esquerdo, e aí esse lateral esquerdo pode ser, por exemplo, para o pré-contrato, e o Inter ainda tenta, né, de maneira indireta e direta, a antecipação do Borré do Werder Bremen. São os 4 movimentos que o Inter ainda quer fazer nessa janela de transferências. Um goleiro, um volante e também um lateral esquerdo por no mínimo pré-contrato, além de tentar a antecipação por parte do Borré. Na janela do meio do ano, o Inter pretende fazer mais 2 reforços. A reposição do Maurício, que deve ser vendido. O Maurício vai ser vendido na metade de ano para o futebol europeu. Já vou falar novamente sobre essa situação dele com o Palmeiras. Mas o Inter também deve trazer um zagueiro, porque o Robert Renan pode deixar o Inter no meio do ano vendido, e o Inter pode conseguir, inclusive, alguns valores importantes nessa venda que vai fazer do Robert Renan. Além disso, nessa janela de transferência, ainda o Inter fechou a renovação de contrato do Vitão. O Inter assinou um pré-contrato com o Vitão para, na metade do ano, ele ser um jogador do Internacional. Mas o Inter só vai anunciar isso na metade do ano, mas também a gente pode contar e colocar como uma contratação que aconteceu dentro dessa janela, tá bom? Outra coisa que eu quero conversar com vocês, tá? Sobre exatamente o Maurício, né? Essa especulação começou a surgir desde que o Ender que postou aquele story quando ele estava ainda na seleção olímpica com o Maurício. O Maurício até falou isso na zona mista contra o Brasil de Pelotas, que era uma brincadeira que ele tinha feito, mas realmente o Palmeiras é um clube que está interessado. E o Palmeiras fez uma proposta muito importante para o Internacional. Uma proposta que envolve 7 milhões e meio de euros pelos 50% do Maurício, que é o que o Inter tem. O Inter só tem 50 do Maurício. Os outros 50 são 30 do Desportivo Brasil e 20 do Cruzeiro. E além desses 7 milhões e meio de euros, o Palmeiras ainda ofereceu o Breno Lopes, atacante, que era das categorias de base de Juventude. Juventude foi bem, fez inclusive o gol da Libertadores contra a equipe do Santos em 2021 e é atacante do Palmeiras hoje também em definitivo. Então, 7 milhões e meio de euros, mais a contratação do Breno Lopes em definitivo para o Internacional. O Inter recusou. Por quê? O Inter não quer vender o Maurício, primeiramente, para o mercado nacional. O Inter quer vender o Maurício diretamente para a Europa. Sobre valores, o Inter quer exatamente o que o Palmeiras pediu, mas o Inter não vai vender para o Palmeiras porque iria reforçar um rival que vai disputar Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil e ano que vem até a Libertadores com o Inter. Então a ideia do Inter é vender para o mercado europeu, mesmo que isso signifique perder até mesmo, por exemplo, um Breno Lopes ou daqui a pouco meio milhão de euros. Mas a ideia do Inter é vender o Maurício pelos 8 milhões de euros. Por quê? Porque o Inter vendendo o Maurício pelos 8 milhões de euros, ao todo, o passe do Maurício significa que vale 16 milhões de euros. O Inter nunca conseguiria, por exemplo, numa negociação, falando sobre a totalidade, 16, 20 milhões de euros no Maurício. Até porque já é um jogador que nessa temporada vai fazer 23 anos. Né? E é uma idade que já está batendo ali no teto da Europa. A Europa cada vez mais está querendo jogadores mais jovens e o Maurício já está chegando nos 23 anos. Então o Inter entende que o negócio por um todo não vai conseguir mais que 15 milhões pelo Maurício. E o Inter vendendo o Maurício por 15 milhões, o Inter fica com 7,5, 8 milhões para ele. E essa é a ideia do Inter dentro dessa negociação, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, se inscreva no canal, volto logo mais com as informações. Valeu!